Daí eu voltei para casa e fui para uma galeria com uma mostra de arte abstrata. E houve toda uma apresentação do curador, de um filósofo e de um artista, falando sobre a exposição, sobre o percurso dessa artista, tudo muito interessante, tudo muito bom. Mas num dado momento, fazendo a retrospectiva da história, o curador falou que o modernismo foi um movimento fracassado pela Segunda Guerra Mundial porque ele se propunha a um ideal de vida da industrialização, onde todos seriam supridos pelos bens de consumo da indústria. Não é nem um ideal capitalista, mas é um ideal que por meio do acesso das pessoas aos produtos de consumo, a qualidade de vida aumentaria de todo mundo. Esse seria o ideal modernista que fracassou com a Segunda Guerra Mundial. E eu questionei ele, depois que acabou o ciclo da palestra, quando abriram para as perguntas, eu falei, por favor, me fala um pouco mais sobre isso, porque não é a primeira vez que eu ouço esse discurso de que o modernismo foi um movimento fracassado. E vindo para casa e pensando comigo mesmo, a resposta dele é que, e é uma resposta na minha pergunta, eu falei que o modernismo inclusive foi alvo da Segunda Guerra Mundial e acabou por causa da Segunda Guerra Mundial, não que ela levou o mundo àquele quadro de destruição. Mas a resposta dele foi que realmente foi um movimento fracassado porque não levou o mundo a um nível superior de qualidade de vida para todas as pessoas. Eu já li na Bíblia que o projeto da Igreja Católica são todas as pessoas do mundo bem vestidas e bem alimentadas. Isso não aconteceu ainda, é uma tragédia. Mas eu penso, vindo para casa, pensando comigo mesmo, eu percebi que os Estados Unidos não teve o seu modernismo, pelo menos isso não chega até nós, pelo menos eu não sei. Eu tenho essa lacuna de conhecimento, muito provavelmente os americanos tiveram o modernismo deles nos anos 20, eles tiveram a Anita Malfatti deles, tiveram o Mário Pedrosa deles, etc e tal. Mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles, pela Europa estar destruída e os americanos vencedores no Ocidente, há uma que palavra usar? Migração não é a palavra, mas há uma transferência da capital cultural mundial de Paris para Nova York. E poxa vida, é fascinante que isso tenha acontecido tão recentemente, o quanto isso aponta para novas e novas possibilidades. Mas os americanos não tiveram a versão deles do modernismo para continuar. Eles partiram para o expressionismo abstrato como identidade nacional e porta-bandeiras da sua arte internacional e superior em relação às outras artes do mundo. Não sei se é certo me expressar assim, mas eu estou tentando. Então, teve uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil de impressionistas norte-americanos na década de 1890. Uma pincelada muito parecida com a pincelada do Van Gogh. E artistas que muito provavelmente não se conheciam. O Van Gogh não conhecia os impressionistas americanos e vice-versa. Com uma temática trabalhista, a pintura dos norte-americanos, mas ainda com as cores procurando imitar a realidade como o Monet. Então, o que eu percebo é que os americanos eles não conduziam, eles eram conduzidos, e a partir da Segunda Guerra Mundial, eles se veem na missão, na obrigação, na expectativa mundial de liderarem a cena artística internacional.
Então é curioso que o modernismo não tenha prosperado. Eu acho que, primeiro, o modernismo demandava uma entrega pessoal de harmonia, de serenidade, de paixão pela vida, que depois da Segunda Guerra Mundial se tornou inviável. Isso tudo são palavras humildes de uma pessoa que vê o mundo por uma perspectiva pouco estudada. Eu estudo um pouco, mas não tanto, e o que eu estudo não está a par das grandes vertentes. Essa vertente que foi apresentada hoje é uma vertente forte de que o modernismo é um projeto fracassado. Então eu estou aqui humildemente me expressando com as minhas palavras o que eu acredito que aconteceu. O ser humano foi destruído, foi dilacerado com a Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica, a expectativa de um holocausto nuclear, daí surgem os beatniks, as pessoas começam a namorar de tudo quanto é jeito para viver o fim dos tempos, que não vieram, graças a Deus, mas daí há toda uma descoberta do corpo. A geração seguinte já extrapola isso e vem a contracultura, vem os Beatles, vem a descoberta do corpo mesmo, do prazer, da autonomia da mulher. Então é delicado pensar que o modelo modernista, primeiro, os artistas não se encontravam com os industriais, até onde eu sei, para preconizarem um mundo novo e melhor. A transformação do modernismo não era um projeto, mas era uma evidência das descobertas interiores dos artistas. O futurismo, por exemplo, ele procurava aprender com as máquinas os métodos de movimentação da imagem e registrar isso em desenhos muito parecidos com o cubismo, mas com outra perspectiva. Então eram muitas inovações e o sistema de artes que a gente vive hoje, ele não tem compromisso com uma linearidade histórica. Ele rompe por uma imposição de liberdade que veio de cima para baixo. Nem sei de onde que veio isso, mas é alguma coisa maravilhosa que a gente vive hoje, onde os artistas são livres para fazerem o que quiserem. E há incômodos sobre isso. Se vem uma terceira guerra mundial, não sabemos com que proporções, dimensões, com que paridades de conflitos, eu não sei se a palavra certa é paridade, mas com quais atores envolvidos, o ser humano pode sair novamente dilacerado. Então o que eu, artista, estou fazendo? Eu me pergunto, eu estou procurando mostrar que ainda existe um lado interior humano que vale a pena ser pesquisado. Para mim, na minha humilde pesquisa, o modernismo é um projeto vencedor. É um projeto que foi destruído, mas é um projeto artístico, não é um projeto desenvolvimentista. Esse curador hoje ele falou como se fosse um projeto que corroborasse os ideais industriais de então. Eu não vejo a conexão dos industriais com os pintores e com as pintoras. Eu não vejo. Eu não sei onde é que eu estou errado. Porque por essa vertente, meu pensamento é ultrapassado. Não é ultrapassado, é errado. Então é difícil identificar as forças atuais de arte, elas estão estabelecidas na liberdade. Não precisa de manifesto, não precisa de superação, precisa de compromisso, investigação, soma. Eu acho que esses são valores pertinentes para uma pesquisa artística sustentável.
uma pesquisa artística sustentada. O curador hoje falou que a arte tem que ser um agente de transformação do mundo. Eu não sei se eu concordo com isso. O que ele falou hoje está de acordo com outra vertente forte. A arte tem que ser um agente transformador do mundo. Tem que causar transformação, se não do mundo, de quem está em contato com aquela arte. Eu penso que a arte é um campo de serenidade, de depósito de serenidade. As conquistas do século XX e da segunda metade do século XIX são preciosas. A gente nunca pode perder de vista o quanto isso abriu caminhos para a humanidade e não necessariamente um movimento obstruiu o outro, que obstruiu o outro, que obstruiu o outro e aí? Por que é errado aludir o futurismo hoje em dia? Ninguém faz isso, mas se alguém quiser fazer isso, por que seria errado? Ou ao surrealismo, ou ao cubismo. Não é ser retrógrado você elogiar um período que te impressionou. Eu acho que uma coisa é você fazer uma alusão, uma evocação, uma referência. Outra coisa é você fazer uma mímese de um movimento passado. Isso sim eu considero que é discutível e a gente vê muito. Uma pessoa que pinta à la Van Gogh, à la Dalí, Salvador Dalí, ou cópias da Frida Kahlo. Isso tudo eu acho um pouco desagradável. Mas quando a gente observa e aprende e apreende aquilo que foi depositado no passado com tanto sofrimento às vezes, tanta conquista, tanta superação, tanta investigação, tanta rebeldia. Os nossos professores não estão mortos, eles estão vivos na pintura que eles deixaram, nossos professores e professoras. E o Daft Clint, tem uma série de artistas mulheres que eu não vou saber lembrar agora, mas homens e mulheres deixaram pinturas maravilhosas pra gente. A esposa do de Kooning, entre outras pessoas, Camille Claudel. Então é Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, muitas brasileiras. E eu acho que, sem querer polemizar muito, mas é algo que eu acho que há de ser dito, porque isso eu quero assistir isso daqui a 10, 20 anos, 30 anos, se Deus me permitir chegar até lá, e poder verificar as minhas próprias ideias. Uma ideia que eu tenho já há algum tempo. Acaba o governo Vargas em 1945. Eu tenho um amigo de 90 anos que falou que o melhor dos governos que ele viu foi o governo Dutra. Depois o Getúlio Vargas volta ao poder. Nesse período de 45 a 50, eu conheço pouco, mas houve um relaxamento da camisa de força que o Vargas colocou na cultura brasileira. E parece que houveram coisas boas que vieram daí, vieram daí. Mas isso não é o assunto agora. Eu acho que, por ideologia, e até para confrontar o stalinismo, muitos artistas encontraram no concretismo o meio suficiente e necessário para você ser a favor do socialismo sem ser stalinista. Então se tornou um canal preferencial, não de romper com o modernismo, porque o modernismo já estava implodido pela Segunda Guerra Mundial, infelizmente. As pessoas estavam dilaceradas por dentro. A gente não sabe o que é isso. Cai um avião, a gente fica terrivelmente triste. O que é as notícias de guerra dos jornais da década de 40? A gente não sabe. De repente morreu 20 mil pessoas num dia, no conflito de X, território X contra a tropa Y. Eu não sei se os números chegaram no desembarque da Normandia.
A humanidade ficou aterrorizada com isso, com a tragédia humana, e muitas vezes soldados sem preparo. E sem preparo não é uma crítica, é uma crítica às lideranças que colocaram essas pessoas civis na linha de frente. Mas enfim, isso é outro assunto. Então eu acho que muita gente aderiu à arte abstrata como um meio de elogio àquela arte russa soviética de 1917 a 1921, como um projeto, ou 24, entre 21 e 24 teve eu não lembro agora se o Lenin morre em 21 e o Stalin assume em 24, ou se o Stalin assume em 21 e o real socialismo passa a ser praticado a partir de 1924, 100 anos atrás. Então, eu acho eloquente que os artistas brasileiros, em sua maioria, ou pelo menos aqueles que tiveram maior notoriedade, tenham sido os artistas abstratos. Por quê? Porque aquilo era uma afirmação do modelo soviético tido como o melhor daquele período antes do Stalin. Então é chato reduzir a coisa a um campo ideológico. Mas e se foi assim mesmo? Quando eu busco fazer uma arte abstrata, eu busco fazer uma ode à pintura como autonomia de si mesmo. Está passando uma moto. Então é um conceito que eu não tenho clareza nesse momento, mas eu sei que quando Matisse pinta o nariz da esposa dele de verde, ele não está retratando a esposa dele, ele está fazendo um quadro. Ele corrige uma pessoa, ele fala, não é minha mulher, é um quadro. E aqui, da mesma maneira, eu acredito que eu estou fazendo um quadro, que eu estou usando elementos autônomos, suficientes e desprendidos da realidade para criar uma nova realidade que reside no mundo da pintura. Talvez seja retrógrado, talvez seja ultrapassado, talvez seja apenas uma imitação do passado, que seria errado, mas eu estou correndo esse risco. Uma palavra mais bonita que as pessoas falam, uma evocação. Agora eu estou evocando o quê? Não é necessariamente uma evocação, é uma continuação. Uma continuação de algo que não acabou. Antes de fazer isso aqui, eu observei muito Frank Stella, Sérgio Camargo, Arthur Luiz Pisa, Antônio Maluf. Quem mais? Não menos Mondrian, não menos os pintores abstratos orgânicos como Kandinsky. Então não é algo que veio de nenhum lugar. Eu acho que a gente estuda, e na hora de partir para a ação, ainda bem que sai um resultado terceiro. Se eu fosse me dedicar à arte abstrata e saísse algo muito parecido com Kandinsky, eu ficaria frustrado. Eu ficaria feliz também, mas depois de um tempo eu ficaria frustrado. Porque o interessante é você encontrar a si mesmo e não algo fora de si. Aliás, eu vi hoje um desenho sobre tela do Rubem Valentim, 2 desenhos sobre tela do Rubem Valentim, onde ele mostra, onde a exposição mostrou como os trabalhos dele eram elaborados. É um desenho simples, a grafite, onde isso tudo é aprendizado. Eu posso fazer meus trabalhos a partir daí, a partir de então, com esse conhecimento, mas é um conhecimento. Eu não vou fazer um trabalho igual ao do Rubem Valentim. Eu vou fazer um trabalho aprendendo com ele. E, portanto, surge um resultado terceiro. E se jogar nesses resultados terceiros é muito interessante, porque surgem coisas novas. Modéstia à parte, surgem coisas novas. E essa novidade não está numa associação de ideias publicitárias. Está na construção de um processo de pesquisa que é lento e gradual, e revelador, e desconhecido. É tudo muito legal. Eu adoro minha profissão, eu amo minha profissão. Eu acho um privilégio da vida eu me dedicar a isso.
e uma grande responsabilidade também, porque privilégio por privilégio a gente ficava comendo chocolate sem parar. Então é isso, gente. Acredito que eu concluí a minha linha de raciocínio no momento. Não quero tornar o vídeo muito mais longo do que já foi. Foi um bom dia. Estou feliz com os ganhos do dia. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é noite de 15 de agosto de 2024. Hoje foi um dia interessante. Eu fui no Parque de Ibirapuera e apenas observei a paisagem, a minha parte daquele latifúndio, o ambiente onde eu estou me sentindo bem para fazer as paisagens. É um desafio grande levar o material artístico até o lugar da realização da sessão de pintura. Então eu escolhi um lugar grande para pintar, mas relativamente pequeno em relação ao parque, e tem uma área lá que eu estou estudando. Hoje foi um dia de decantar, se é que é possível pensar assim, mas de decantar a visão. Eu percebi a partir daí que a relação entre as árvores é o que tem de mais interessante para eu observar. E que, por sua vez, a natureza morta é um exercício de relação entre as coisas e o espaço que há em volta dessas coisas que eu preciso praticar mais. Então eu trouxe todos os materiais de artes que estavam no carro para casa, para o ateliê. Eu moro e tenho ateliê no mesmo ambiente. E pude, a partir de então, tá gravando. E pude, a partir de então, me propor a fazer naturezas mortas, para ver qual a relação entre uma pera e uma lata, entre um barbeador e um maço de cigarro. É que eu não fumo, mas são essas coisas que eu vou encontrar no meu ambiente para lidar com o desafio do pouco. São poucos elementos que têm relação entre si, espaço entre si. Isso tudo é algo que eu fugi a vida inteira de fazer. Talvez agora tenha chegado o momento. Depois, mais tarde, fui visitar minha mãe, foi muito gostoso, almocei com ela. Fomos tomar um café, conversamos um pouco, foi muito bom. E